Nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor a quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor o Trino Deus, eternamente ali em canto abrasador, Trindade Santa, a ti louvor nos céus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei,
Senhor, soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de sairmos das nossas casas, ó Pai, e podermos adentrar o teu santuário, ó Deus, na intenção de oferecer a Ti todo o louvor e toda a gratidão do nosso coração, ó Pai. Nós queremos te bendizer e te louvar pela tua magnitude, ó Deus, e pela tua soberania. Nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor os dízimos e as ofertas que foram depositados aqui na tua casa, ó Pai. Que o Senhor derrame bênção sem medida, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos. Aqueles, ó Pai, que contribuíram, aqueles também que não contribuíram, que o Senhor possa estar dando a oportunidade, ó Deus, o privilégio de poder estar contribuindo com a tua causa. Nos abençoa, ó Deus, nessa noite, permanece conosco, que o Senhor possa agir nesse lugar como o Senhor já tem agido, ó Deus, e falar ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a aprender do Senhor. Permanece conosco, nós te oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos, então, que reverenciem a palavra de Deus, se coloquem de pé. Hoje, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Filipos. Nos últimos cultos dominicais noturnos, nós temos exposto o texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos encerrar a exposição desta carta. Aqueles que tiveram a oportunidade de participar dessa exposição do começo ao fim, com toda certeza, vão fechar a noite de hoje com conhecimento completo daquilo que Paulo quis ensinar aos crentes da cidade de Filipos. Por isso que é importante nós participarmos sempre. E o aprendizado ele é completo quando nós estudamos o texto de forma completa, né, irmão Adair? E é por isso que nós temos adotado aqui na igreja essa forma de sermão que é conhecida como sermão expositivo, que além de ser a forma correta, é a forma que proporciona aos de fato interessados o conhecimento completo a respeito da palavra de Deus. Amém? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 20. O texto está aqui no Data Show também, mas eu peço aos irmãos que não deixem de abrir as suas Bíblias. Se você está perto de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela. De qualquer forma, os irmãos poderão acompanhar a leitura do texto aqui no Data Show também, pois o texto está aqui sendo exposto. Filipenses capítulo 4, verso 10 a 20, todos de pé, em reverência à palavra de Deus, por favor. Assim nos diz a palavra de Deus, meus irmãos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar nesse momento.
Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações, transformando-nos pelo poder do Teu Espírito e fazendo, meu Pai, com que em nossas vidas sejam gerados frutos dignos de arrependimento. Usa, meu Pai, como instrumento em Tuas mãos para transmitir a verdade da Tua palavra ao coração e à mente de todos aqueles que aqui se fazem presentes. E que o Teu Espírito Santo possa nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, conforme, ó Pai, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Fala conosco, Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus amados, como eu disse, meus irmãos, nós estamos encerrando hoje a exposição bíblica da carta de Paulo aos Filipenses. Como nós temos algumas pessoas que estão nos visitando, apenas para que essas pessoas possam se contextualizar sobre aquilo que nós temos exposto nos últimos domingos, nós temos aqui, meus irmãos, uma lista com as principais características desta carta que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Filipos, há aproximadamente 2000 anos atrás. Então, meus irmãos, características gerais dessa carta. O autor, o apóstolo Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, responsável aí pela escrita de mais de 80% do Novo Testamento, um homem cuja dedicação e compromisso para com Jesus é inegável. Então a dedicação de Paulo à obra de Cristo, ela é fantástica, foi fantástica. E nós podemos observar isso com a quantidade de textos que esse servo fiel de Jesus produziu e que hoje formam aí mais de 80% do nosso Novo Testamento. Então o autor dessa carta, apóstolo Paulo, qual foi o propósito de Paulo ao escrever esta carta, irmão Odair? Agradecer aos crentes filipenses pela solidariedade e estimulá-los à união e à cooperação mútua. Nós vamos ver no texto de hoje, meus irmãos, o texto de hoje destaca, mais do que qualquer outro texto dessa carta, o propósito que está descrito aqui. Qual que foi o intuito principal de Paulo ao escrever essa carta? Agradecer aos crentes filipenses. Por quê? Porque ele havia recebido inúmeras ajudas, inúmeros auxílios por parte desses cristãos. E Paulo sentia então a necessidade no seu coração de agradecê-los por tamanho companheirismo e por tamanha solidariedade. A data, meus irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo em aproximadamente do ano de 61 depois de Cristo. Então, aproximadamente no ano 61 depois de Cristo é que essa carta foi escrita por Paulo, tendo como destinatários os crentes da cidade de Filipos. Na ocasião em que Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Porém, o local em que ele estava preso é incerto. Nós sabemos, por outras cartas que Paulo escreveu, que ele já esteve preso em Roma. E alguns estudiosos, inclusive, chegam a afirmar que, na ocasião da escrita dessa carta, é bem provável que Paulo estivesse preso lá também. Porém, isso é apenas uma suposição. Nós não temos dados escriturísticos suficientes que possam confirmar o local exato de onde Paulo escreveu. O fato é que ele estava preso. Nós só não sabemos o local onde ele estava preso. O público original, a quem Paulo escreveu essa carta? Os cristãos filipenses. Certo? A cidade de Filipos recebeu esse nome por causa de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, um dos grandes imperadores aí do Império Grego. Essa cidade estava localizada na famosa Via Egnatia, a principal estrada de ligação da capital Roma com a Ásia Menor. A comunidade cristã na cidade de Filipos era composta principalmente por gentios, ou seja, pessoas que não eram da nacionalidade judaica, pessoas que não eram judias, certo? Então todas as vezes que nós encontramos no texto bíblico a expressão gentios,
Essa expressão é uma referência a pessoas que não eram da nacionalidade judaica, certo? Ou seja, que não eram judeus, certo, meus irmãos? E a maioria dos crentes da cidade de Filipos eram de pessoas não judaicas, não judias, certo, meus irmãos? Então nós temos aqui as características gerais dessa carta. Para aqueles que estão nos visitando e acompanhando essa exposição pela primeira vez, entenderem aí o contexto no qual essa carta foi escrita e o propósito pelo qual essa carta foi escrita por Paulo aos crentes da cidade de Filipos. Pode passar aí. Pois bem, meus irmãos, os irmãos viram aqui que nós temos aqui alguns versículos sublinhados, uns versículos destacados. Nós vamos estar comentando especificamente sobre eles depois. Eu disse para os amados irmãos, peço a vocês que estejam bem atentos, o principal intuito de Paulo ao escrever esta carta, meus irmãos, foi o de agradecer os crentes da cidade de Filipos pela solidariedade que eles haviam demonstrado para com o apóstolo Paulo no decorrer do seu ministério. E eu disse para os irmãos que um dos textos que mais demonstra essa gratidão de Paulo é o texto final da carta, que será objeto da nossa exposição na noite de hoje. Então eu quero que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias, os irmãos podem acompanhar aqui no Data Show também, esses trechos aqui que eu sublinhei. Olha só o que Paulo diz aqui no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Então Paulo está dizendo lá para os crentes da cidade de Filipos, irmão, ó, você crente filipense, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, porque mais uma vez vocês renovaram o cuidado de vocês para comigo. E ele continua, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então Paulo deixa claro que essa não é a primeira vez que os crentes filipenses cuidam dele de alguma maneira, certo? Continuando, meus irmãos. Agora nós vamos aqui para o versículo 14. Ó. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Passa aí, por favor. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então Paulo está dizendo aqui, irmã Heloísa, que durante uma boa parte do ministério missionário dele, a única comunidade cristã que se preocupou em apoiá-lo financeiramente, porque o apoio aqui não era só de oração, certo? O apoio aqui não era só o apoio moral. Como eu disse para os irmãos aqui, quando nós estávamos falando da campanha de missões, nós sabemos muito bem que nós precisamos orar pelos nossos missionários. Nós precisamos ir lá visitar eles de vez em quando, se nós tivermos oportunidade. Mas o apoio fundamental que os nossos missionários precisam para manter a obra funcionando é qual apoio? O apoio financeiro, o apoio material. Então Paulo está agradecendo aqui por isso, que durante muito tempo do ministério dele, a única igreja, a única comunidade cristã que se preocupou em ajudá-lo no seu ministério financeiramente foi quem? Os crentes da cidade de Filipos. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez. Então, mais uma vez, ele deixa claro que a ajuda financeira mandada pelos crentes de Filipos não foi só uma vez. Outras vezes eles fizeram isso. Mais duas, olha, ele até especifica. Mais duas. Por duas ocasiões, eles mandaram para Tessalônica. Então, Paulo nem estava diretamente com ele, estava em outra cidade. Estava em outra comunidade cristã e por duas vezes, eles então fazem questão de encaminhar essa ajuda para Paulo para a cidade de Tessalônica, excluídas aí as demais ocasiões em que com toda certeza esses crentes apoiaram o ministério missionário do apóstolo Paulo. O bastante para as minhas necessidades, versículo 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito. Quem que era Epafrodito, irmão Auro? Era um crente lá da comunidade de Filipos.
Então Paulo recebeu das mãos dele ofertas encaminhadas pelos filipenses. Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Essas expressões, meus irmãos, aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus, são costumeiramente utilizadas no contexto bíblico como referência às ofertas que são dadas não por mera obrigação, ofertas que são dadas espontaneamente, de todo o coração, com o intuito sincero de agradar não o homem ou a comunidade a quem essa oferta está sendo dada, mas principalmente a quem? A Deus. É isso, meus amados, que nós precisamos ter em mente quando nós falamos no que diz respeito à questão de ofertas. Quando você oferta, irmão Auro, por mais que nós saibamos que essa oferta ela será investida numa comunidade local, que o destinatário específico dessa oferta é uma comunidade local ou uma pessoa específica, na verdade, aquele que recebe o louvor antes de mais nada é Deus. Deus, ele se agrada daqueles que ofertam alegremente. Aliás, isso nos é ensinado no Novo Testamento. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aqueles que se comprometem financeiramente com seus bens, materialmente, com a obra de Deus que está espalhada por todos os 4 cantos dessa terra. E nós sabemos muito bem, irmão Edvones, que se não for esse investimento, irmão Josimar, como que essa obra vai poder ser mantida? Como? Então Paulo, meus amados, nesse trecho que nós estamos estudando hoje, ele demonstra de forma categórica a gratidão que ele tinha no coração pelo investimento, irmão Sebastião, que essa igreja que estava situada na cidade de Filipos fez na vida e na obra missionária que Paulo estava realizando. Paulo, ele não era um ingrato, irmão Odair. Paulo, ele sabia muito bem reconhecer as benesses que ele estava recebendo por parte de pessoas que às vezes eram bem mais pobres ou necessitadas que ele, mas que não mediam esforços em investir na obra de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, nós não podemos deixar de nos lembrar, por exemplo, da viúva pobre, que é citada por Jesus no Novo Testamento. A viúva pobre, irmã Catrine, enquanto os principais escribas fariseus estavam indo até o templo, e segundo as palavras de Jesus, dar o que lhe sobrava, a viúva, mesmo sendo viúva, que já é uma condição ruim, certo? Naquela época em Israel, ser viúva era uma condição extremamente difícil. Então, além de ser viúva, o texto fala que ela era uma viúva pobre. E ela deu tudo o que ela tinha. Tudo. É essa disposição alegre, meus irmãos, em servir com toda a nossa vida que Deus espera de mim e de você, Auro. Servir com tudo. Não apenas com palavras. E Paulo reconhece essa disposição nos crentes filipenses. E escreve então essa carta para agradecer a eles por toda essa solidariedade que eles haviam demonstrado no decorrer do seu ministério. Então, meus amados, hoje, chegando ao fim dessa exposição bíblica, poderia deixar de enfatizar aos amados irmãos mais uma vez a necessidade que nós, enquanto filhos de Deus, temos de nos comprometermos com a obra de Deus onde quer que ela esteja acontecendo, irmão Edvones. Então, se nós estamos reunidos aqui enquanto segunda igreja batista, os irmãos acreditam que o que é feito aqui é obra de Deus? Então, meus amados, nós precisamos nos comprometer com essa obra. E quando eu falo, meus irmãos, em se comprometer com essa obra, eu digo em comprometimento total. Certo, irmão Mauro? Total. Comprometimento com palavras, comprometimento com tempo, comprometimento com o estudo da palavra, comprometimento com a vocação, com o dom que cada um de nós recebeu de Deus e que precisa ser colocado em prática na comunidade em que nós estamos.
E também, irmã Heloísa, comprometimento material, financeiro. Porque para manter tudo isso aqui, meus amados irmãos, eu ainda não descobri, meus irmãos, semente de dinheiro. E eu tenho certeza que nenhum dos irmãos também deve ter descoberto. E a ajuda financeira para igrejas, meus amados irmãos, ela não cai do céu. Aliás, não só para igrejas, mas para instituições religiosas de um modo geral. A ajuda financeira não cai do alto. Isso significa, meus irmãos, que é uma obrigação, que é um compromisso daqueles que fazem parte daquela comunidade dedicarem-se completamente a essa obra e investir nela com toda a sua vida. Com toda a sua vida. Da mesma forma, meus irmãos, que nós reconhecemos que esta obra que é de Deus, há muitas e muitas outras pessoas, meus irmãos, que também estão pregando por esse estado de Goiás afora, por esse Brasil afora, por esse mundo afora. Pessoas que estão comprometidas com essa palavra, que estudam essa palavra para transmiti-la da melhor forma possível, a fim de que aqueles que escutam essa palavra possam ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Pastores, missionários, evangelistas, pregadores, há inúmeras pessoas, meus irmãos, que têm dado sequência à obra de Deus em várias localidades. E como eu disse, meus amados, e volto a repetir, nós precisamos nos comprometer com a obra de Deus onde quer que ela esteja acontecendo. Onde quer, irmão Daí. É por isso que nós temos campanhas de missões. Porque o missionário, irmão Edivônio, que está lá na Amazônia, trabalhando com extrema dificuldade com aquela população ribeirinha, sem quase nenhum recurso, para ele ter condições de manter aquela obra trabalhando, ele precisa do quê? Do meu compromisso, do seu compromisso. Onde quer que esteja instaurada a obra de Deus na face da terra, nós precisamos estar comprometidos com ela. E esse compromisso, meus irmãos, ele não deve ser parcial, ele deve ser total. Tudo, irmão Áureo, na sua vida deve se comprometer com a obra de Deus. Porque você não vai viver aqui para sempre. Há algo muito melhor preparado para você na eternidade. E para chegar lá, Deus quer que você se comprometa aqui. Amém, meu irmão? Algo infinitamente melhor está preparado para nós na eternidade. Só que para você chegar lá, Deus quer ver o seu compromisso aqui. E não um compromisso parcial, mas um compromisso total. Um compromisso de pensamento, um compromisso de palavras, um compromisso de atitudes. Que desperte no coração de tantas pessoas que têm feito a obra de Deus por aí, esse mesmo sentimento de gratidão que foi despertado no coração do apóstolo Paulo. Amém, meus amados? Volta lá para a primeira parte, por favor. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu não poderia deixar de destacar: Paulo, ele foi grato, extremamente grato a Deus pelo compromisso, pela solidariedade, pelo amor que os crentes filipenses demonstraram para com ele. Que nós, meus amados irmãos, enquanto segunda igreja batista, também possamos nos comprometer, que nós também possamos ser solidários, que nós também possamos amar tantos e tantos obreiros de Deus que estão espalhados, não apenas aqui na cidade de Rio Verde, mas por todo o Brasil e por todo o mundo. É nosso dever, meus amados, que essas pessoas possam também, cientes do nosso compromisso e do nosso amor por eles, escrever cartas para nós, dizendo: ó segunda igreja batista em Rio Verde, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, pelo apoio que vocês têm dado à obra de Deus que tem sido realizada aqui neste lugar. Para isso acontecer, meus irmãos, basta que nós façamos a nossa parte. E graças a Deus nós já temos feito. Porque como a nossa irmã Alice e o nosso irmão Edivônio disseram aqui muito bem, essa igreja, meus irmãos, é uma igreja missionária. Nós sabemos que podemos melhorar muito mais, mas nós já temos feito a nossa parte. E que Deus nos ajude a continuar fazendo ainda melhor,
para despertar no coração desses obreiros que estão aí fora gratidão em relação às nossas vidas, assim como os crentes filipenses despertaram essa gratidão no coração de um missionário chamado Paulo. Amém, meus amados? Agora, meus irmãos, há uma outra parte desse texto que logicamente, eu não poderia deixar de mencionar, irmão Áureo. Porque se há um texto no Novo Testamento, meus irmãos, que às vezes é utilizado de forma deturpada, é este que nós vamos ver nessa noite. Como eu vejo as pessoas usar esse texto de forma completamente deturpada e fora de contexto. Eu já comentei com os amados irmãos aqui em diversas pregações que um dos principais fundamentos da interpretação bíblica, uma das regras que nós aprendemos quando praticamente, antes de colocar os 2 pés no seminário, nós já aprendemos isso. Texto fora de contexto é pretexto de heresia. Nenhum texto, meus irmãos, e aqui eu não estou falando apenas do texto bíblico, não. É qualquer texto, nenhum texto pode ser interpretado fora do seu contexto. Do contrário, meus amados, nós corremos sérios riscos de nos vermos aí enredados em armadilhas textuais. Quando eu recebo uma carta do irmão Áureo, e ao invés de ler essa carta do primeiro ao último parágrafo, leio só uma parte dela, eu posso fazer interpretações completamente equivocadas a respeito daquilo que ele quis me falar. A mesma coisa, meus irmãos, acontece em relação ao texto bíblico. Quando nós separamos um versículo e começamos a falar esse versículo, a praticar esse versículo, a interpretar esse versículo de forma dissociada do seu contexto, a chance de fazer besteira é muito grande. E isso, meus irmãos, infelizmente é o que acontece em relação ao texto que nós vamos ver aqui nessa noite. Mas antes de falar desse texto especificamente, vamos continuar aqui no versículo 11. Olha só, veja o que Paulo continua dizendo. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então aqui os irmãos viram aqui que eu já fiz questão de destacar, porque isso que Paulo diz aqui, meus irmãos, é fundamental para nós interpretarmos o texto que virá adiante. Paulo está dizendo aqui, meus amados, que como crente em Cristo Jesus, ele aprendeu a viver, irmão Áureo, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa, irmão Otair, é uma característica do verdadeiro Filho de Deus. Os irmãos estão lembrados que domingo passado eu citei aqui o exemplo da Maria Alice? A netinha de um colega de trabalho que tem 6 anos de idade e está enfrentando um câncer? Lembra que eu falei isso aqui domingo passado? Eu citei aqui o exemplo daquela criança pequenina pela qual nós oramos, todo falando com Jesus, nós oramos pela Maria Alice. E alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de conhecer a Maria Alice. E aí, conversando com ela, eu fiquei encabulado, porque enfrentando um câncer, vai para Barretos direto para poder enfrentar processo de tratamento que os irmãos sabem muito bem que não é fácil. Em nenhum momento eu vi aquela criança murmurar, resmungar. Ela sempre estava com um sorriso de uma ponta da bochecha à outra. E aí eu conversando com a Maria Alice, falando para ela que nós estamos orando por ela, que tudo vai dar certo. Ela, meus irmãos, com aquela fé genuína, que só mesmo uma criança, na maioria das vezes, sabe demonstrar, ela olha para mim e diz assim: eu tenho certeza que Deus vai me curar. Mesmo criança, mesmo pequenina, ela aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Essa, meus irmãos, é a característica precípua dos filhos de Deus. A alegria por servir a um Deus vivo, que independentemente das situações que nós estejamos enfrentando, sempre estará ao nosso lado. Tá difícil, irmão Edivones? Deus está ao seu lado. Tá fácil, irmã Gene? Deus está ao seu lado. Tá doente? Deus está ao seu lado. Está saudável? Deus está ao seu lado. Seja qual for a situação que nós, como filhos de Deus, estivermos vivendo,
Deus está do nosso lado. E por essa razão, nós somos alegres. Por essa razão, nós somos contentes. Amém, irmão Mauro? Então, meus irmãos, Paulo diz aqui: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele começa a descrever algumas situações. Versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Ou seja, Paulo já passou por situações de humilhação, mas já passou também por situações de honra. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome. Ou seja, já viveu em tempos de abastança, mas também já viveu tempos de quê? De fome, de escassez. De abundância como de escassez, é o que ele diz em seguida. E aí, meus amados, depois de dizer essas coisas, é que Paulo então vem no famoso versículo 13, que você já deve ter visto aí em adesivos, em para-choque de caminhão, em balão, em dirigível, em tudo quanto é tipo de coisa. Paulo então, depois de dizer essas coisas, ele nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. O problema, meus irmãos, com a utilização desse versículo de forma isolada, é que infelizmente as pessoas começam a achar que por conta da promessa que é feita no versículo, elas podem de fato fazer de tudo. E aí, meus amados irmãos, elas incorrem em um erro que o próprio apóstolo Paulo combateu nessa carta que ele escreveu aos crentes da cidade de Filipos, o chamado antinomianismo. O que é o antinomianismo? Aqueles que são adeptos dessa doutrina acreditam, meus irmãos, que tudo que diz respeito à lei de Deus, seja no aspecto litúrgico, seja no aspecto moral, já era, não existe mais. Então, essas pessoas que não acreditam mais na lei de Deus, moralmente falando e liturgicamente falando, elas abusam de sua liberdade e acabam confundindo liberdade com libertinagem. Paulo, meus irmãos, ele fala sobre isso nessa carta aos Filipenses. Se não me falha a memória, uns 2 ou 3 domingos atrás, nós falamos sobre isso aqui. Haviam pessoas ali na cidade de Filipos e irmã Verônica que estavam aí apregoando essa doutrina, de que tudo que diz respeito à lei de Deus já era, não está mais em vigor. E com isso, com essa pregação de que a lei de Deus já não existia mais, essas pessoas acabavam confundindo liberdade com libertinagem. Nós sabemos, irmã Divones, que em Cristo Jesus nós temos liberdade. Mas essa liberdade, ela tem limites. E quais são os limites para essa liberdade? Os princípios que a própria palavra de Deus nos ensina. Já os antinomianistas, irmão, para eles não tinha isso não. Para eles o negócio era a liberdade. E aí com essa liberdade exagerada, o que eles acabavam fazendo? Acabavam se deleitando em prazeres sexuais, em prostituições, de tudo quanto é forma. Acabavam se deleitando nos prazeres alimentícios, que a Bíblia nos chama de glutonaria. Nós vimos isso alguns domingos atrás aqui. Então, inúmeras obras da carne estavam sendo cometidas pelos crentes da cidade de Filipos por conta dessa confusão da liberdade cristã com libertinagem. E é justamente essa confusão, irmão Edivones, que acontece quando as pessoas interpretam esse versículo isoladamente. E isso, meus irmãos, é óbvio. Ora, pense você, exclua daqui para cima e daqui para baixo. Suponha que você receba uma carta unicamente com esse trecho aqui. Você lê ela então, o autor dizendo para você: você tudo pode naquele que te fortalece. Qual que vai ser a interpretação que você vai dar para isso? Você pode fazer todas as coisas. E é justamente essa interpretação equivocada que nós observamos aí inúmeras pessoas cometerem por separarem o versículo do seu devido contexto.
Quando, meus amados irmãos, Paulo está dizendo aqui que ele tudo pode naquele que ele fortalece, ele está se referindo, meus amados irmãos, a essas circunstâncias que ele mencionou nos versículos anteriores. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo está dizendo: meus amados, como eu estou dizendo para vocês aqui hoje, irmãos da Segunda Igreja Batista em Rio Verde, eu, pastor Amadeu, estou acostumado a lidar com todas as circunstâncias. Estou acostumado com a pobreza, estou também acostumado com a riqueza, estou acostumado com a fartura, mas também estou acostumado com a falta das coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou, em outras palavras, independentemente das circunstâncias pelas quais eu esteja passando, Deus sempre me fortalecerá. É essa, meus irmãos, a interpretação correta. Então, se você escutar alguém falando perto de você assim: eu tudo posso naquele que me fortalece, vou ali, vou gastar meu rico dinheirinho comprando mundos e fundos. Que eu já tive o desprazer de ver pessoas falando isso: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu vou ali comprar uma Ferrarizinha. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou então esbanjar os meus bens, ainda que as coisas com as quais eu tenho gastado sejam hiper supérfluas. Ora, eu posso muito bem fazê-las. Afinal de contas, irmã Edneia, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso, meus amados irmãos, que Deus está ensinando. Nunca foi isso que Paulo quis nos ensinar. Por acaso, os irmãos estão vendo Paulo falar aqui em algum momento de compra de bens? Por acaso os irmãos estão vendo Paulo falar aqui em algum momento de esbanjar matéria? Em nenhum lugar Paulo faz isso, meus amados. O que Paulo está querendo enfatizar aqui é que, independentemente da circunstância que você possa estar vivendo, Bianca, você estar doente ou você estar saudável, você estar em boas condições financeiras ou você estar em más condições financeiras, de você estar com abundância ou você estar passando fome, qualquer que seja a circunstância que você esteja vivendo, lembre-se que em Deus você sempre será fortalecida. É essa, meus amados irmãos, a mensagem que esse texto quer nos transmitir. Você, irmão Odair, pode contar com Deus em todos os momentos. Seja qual for a circunstância que você possa estar enfrentando, você tudo pode naquele que te fortalece. Está enfrentando uma situação de fome? Deus te fortalecerá. Está enfermo? Deus te fortalecerá. Está sendo perseguido? Deus te fortalecerá. Está abastado? Deus te fortalecerá. Tem abundância de alimento na sua casa? Deus te fortalecerá. Sua saúde está perfeita? Deus também te fortalecerá. Seja, irmã Luzia, qual for a situação ou a circunstância que a irmã estiver vivendo, de tempestade ou de bonança, lembre-se sempre, a irmã tudo pode naquele que te fortalece. Não confunda, meu amado irmão, minha amada irmã, jamais liberdade cristã com libertinagem. O fato de Deus estar ao seu lado não dá a você o direito de fazer coisas que estão evidentemente expostas na Bíblia como contrárias à vontade de Deus. Nós temos liberdade em Jesus? Sim, nós temos. Mas para essa liberdade, irmão Auro, existe um limite. E esses limites nos são dados pela palavra de Deus.
Mas que os irmãos não se esqueçam jamais. Seja qual for a circunstância que você estiver vivendo, Deus sempre estará ao seu lado. Amém, meus amados? Passa por último. O final desse texto, meus irmãos, Paulo completa então o seu agradecimento, dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E é justamente com essa mensagem, meus irmãos, que nós estamos encerrando a exposição bíblica da carta de Paulo aos Filipenses. Que os irmãos jamais se esqueçam daquilo que Paulo está dizendo aqui. Deus, segundo a sua grandiosa riqueza, haverá de suprir cada um de vocês em todas as suas necessidades. Deus, meus amados irmãos, jamais nos abandonará. Você é um filho de Deus? Você já fez uma aliança de fé com Jesus Cristo, confessando-o publicamente como seu Senhor e como seu Salvador? Se você de fato é um filho de Deus, se você já reconheceu a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, se você já confessou os seus pecados e se arrependeu por eles diante de Deus, você é filho de Deus. E como filho de Deus, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, você tudo pode naquele que te fortalece. Amém? Amém, meus amados? Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Meus amados, o texto nos mostra um apóstolo Paulo que passou por inúmeras dificuldades. E com toda certeza, meus amados irmãos, aqui nessa noite, há muitas pessoas que também têm enfrentado inúmeras adversidades. Mas eu quero dizer para você nessa noite que, seja qual for a situação que você estiver enfrentando, seja essa situação uma situação de alegria ou uma situação de tristeza, você pode apresentar o seu clamor diante de Deus nesse momento, e eu vou estar orando pela sua vida. Deus sempre está ao lado daqueles que verdadeiramente o temem. Se você teme a Deus, se você serve a Deus verdadeiramente, e você tem passado e está passando por alguma situação de adversidade, ou às vezes você não tem passado por nenhuma situação adversa, graças a Deus a sua vida, tudo está correndo bem, e você quer agradecer a Deus, porque você reconhece que seja na alegria ou na tristeza, seja na tempestade ou na bonança, é Deus que está ao seu lado te fortalecendo sempre. Se você tem um clamor a apresentar a Deus nessa noite, ou um agradecimento a esse Deus que nos fortalece em toda e qualquer situação, você pode se colocar de pé aí no seu lugar, que eu vou orar pela sua vida. Eu não sei qual circunstância que você tem vivido, se é uma circunstância de dor, se é uma circunstância de alegria. Eu não sei se você tem passado por momentos de bonança, ou se você tem passado por momentos de tempestade. Fato é que, independente da situação que você esteja vivendo, se você é de fato um filho de Deus, você tudo pode naquele que te fortalece. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, eu também não conheço quais são as suas aflições, quais são as suas dificuldades, quais são as suas vitórias. Mas você também nesse momento pode falar com Deus aí no lugar em que você está, agradecendo a Ele pelas bênçãos e apresentando o seu clamor diante dEle. Você tem enfrentado adversidades e tempestades na sua vida. Você
já tomou uma decisão verdadeira e genuína, reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, saiba, Deus está sempre ao seu lado. Você tudo pode em Deus que te fortalece. E eu quero orar pela vida de todos vocês. Você se colocar de pé nesse momento, você está dizendo não apenas para mim como pastor, mas para Deus que vê o mais íntimo do seu coração, que você é grato a Ele pelas alegrias que você tem vivido, e que você reconhece que se tudo está bem na sua vida, é porque Deus tem te fortalecido. Você que está de pé nessa noite, você também está dizendo que se está enfrentando alguma situação adversa, você ainda não sucumbiu a essa adversidade, porque Deus tem estado ao seu lado, porque Deus tem te fortalecido. Nós vamos nesse momento então orar juntos, agradecendo a Deus pela força que Ele nos dá, força sem a qual nós não seríamos capazes de viver neste mundo que jaz no maligno. Faça a sua oração nesse momento. Senhor nosso Deus, cada uma dessas pessoas, ó Pai, que nessa noite se colocou de pé, está reconhecendo que o Senhor é a nossa força. Nós sabemos, ó Pai, que durante a nossa trajetória nessa vida, assim como Paulo, nós enfrentamos, ó Pai, inúmeras circunstâncias. Passamos por circunstâncias de paz, mas também, ó Pai, passamos por circunstâncias de inquietude. Passamos, ó Pai, por situações de saúde perfeita, mas também, ó Pai, enfrentamos inúmeras enfermidades. Passamos, ó Pai, por situações de abastança, de prosperidade financeira, mas também, ó Pai, enfrentamos crises que às vezes, ó Pai, nos levam a momentos difíceis. Enfim, ó Pai, são inúmeras as circunstâncias que nós enfrentamos no decorrer das nossas vidas. Mas seja qual for o momento, seja qual for a circunstância, nessa noite nós estamos dizendo ao Senhor obrigado pelo fortalecimento, pela ajuda, pelo apoio que o Senhor tem nos dado em todas as etapas das nossas vidas. E nós, ó Pai, como filhos de Deus, temos plena certeza de que tudo podemos naquele que nos fortalece. E pedimos a Ti nessa noite, que em meio a tantas circunstâncias que enfrentamos diariamente, que o Senhor, ó Pai, continue nos fortalecendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Abençoe, ó Pai, a vida de cada uma dessas pessoas. Sonda o coração de cada uma delas e conheça cada uma das suas adversidades. E faça, meu Pai, com que elas sintam fortemente o Teu cuidado, o Teu apoio, a Tua força em todos os momentos de suas vidas. Essa é a oração que fazemos, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: o Senhor é a nossa força. Amém, meus irmãos? Amém, meus amados? O Senhor, nosso Deus, é a nossa força. Vamos todos nos colocar de pé nesse momento? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós estamos chegando ao final deste culto. Queremos aqui mais uma vez agradecer aos irmãos que nos visitaram. Voltem mais vezes, que Deus possa ter falado ao coração de vocês. Nós estamos alegres pela presença de vocês conosco e pela presença de todos os demais irmãos que aqui estão. Vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça. Eleve seu pensamento a Deus nesse instante. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por mais um culto
em que nós, ó Pai, tivemos a oportunidade e o privilégio de exaltar o nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a Ti, ó Pai, que complete em nossos corações a mensagem da Tua palavra, que mais uma vez nos foi pregada nessa noite. E que agora, Senhor, o Senhor possa nos levar em paz e em segurança de volta aos nossos lares, que o Senhor possa nos conceder uma excelente noite de paz e de descanso, que o Senhor possa, meu Pai, nos conceder uma excelente semana, debaixo também da Tua paz e da Tua proteção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém.